Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu sou professor de História e hoje nós vamos estudar História Geral, começando ali pelo módulo 1. Nós vamos falar sobre um assunto importante que é a pré-história. Antes da gente começar a falar da pré-história, vamos dar uma olhada aqui nos períodos da história, que é muito importante a gente entender como que funciona essa divisão de períodos históricos para a gente não se perder na linha do tempo e conseguir atravessar ela de forma mais tranquila. Então olhem só, nós temos 5 principais períodos históricos. A pré-história é o primeiro deles, depois nós temos a antiguidade, depois nós temos a Idade Média, a Idade Moderna e finalmente a Idade Contemporânea, ok? Sendo que a pré-história começa junto com a humanidade, certo? Então vamos lá. O que é a pré-história? A pré-história é um período muito longo que dura do surgimento da humanidade até por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ok? Então é um período muito longo. Sendo que a pré-história é dividida em 2 principais períodos. Nós temos como primeiro período o período paleolítico e o segundo período chamado de período neolítico. Ok? Sendo que às vezes entre esses 2 períodos existe uma transição ali que é chamada de mesolítico. Mas isso já está até saindo um pouco de moda. Esses são os 2 principais períodos, ok? Então, sendo que o Paleolítico é o período mais antigo, vamos entender melhor o que ele significa. A palavra paleo, pessoal, vem do grego e significa o contrário de neo. A palavra neo é muito conhecida por nós, sabemos que significa novo. A palavra paleo significa antigo, portanto. Então, o período paleolítico é o período mais antigo da pré-história, ok? Ele começou junto com o surgimento da humanidade, e esse surgimento da humanidade não existe ali uma precisão científica de quando exatamente se originou. Então há teorias que falam que foi há 5 milhões de anos atrás, há outras teorias que falam em 2,5 milhões de anos atrás, não existe uma certeza. Mas o período paleolítico começa junto com o surgimento da humanidade, certo? E ele vai até por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Então um período muito longo, um período muito extenso, ok? Nessa época, pessoal, surgem os primeiros grupos de hominídeos. Sabe aquela linha evolutiva que a gente sempre visualiza da transformação dos primeiros grupos de seres humanos? Pois é, o Australopithecus, o Homo neanderthal, o Homo habilis, o Homo erectus e finalmente o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Pois é, no período paleolítico foi quando surgiram os primeiros grupos de hominídeos. E nessa época a humanidade ela tinha características muito diferentes das características que nós temos hoje. Por exemplo, o nomadismo, que é uma característica muito importante do período paleolítico. O que significa nomadismo, pessoal? Significa que nessa época a humanidade ela tinha por característica ficar transitando, ela não se fixava num determinado local. Ela ficava mudando de local para local quando acabava o alimento, quando acabava a sua comida. Isso é uma característica chamada de nomadismo, nômade, ok? Esses primeiros grupos, então, eles migravam de um lado para o outro. E a migração desses grupos está muito atrelada, muito vinculada com uma outra característica deles durante o período paleolítico, a economia coletora. O que significa isso? Economia coletora. Significa que nessa época a humanidade não produzia nada, eles apenas conseguiam coletar. De que forma? Através da caça, através da pesca e da própria coleta de frutos e legumes que eles podiam encontrar. Quando acabava os alimentos, quando acabava a caça e a pesca, eles tinham que mudar de região. Por isso que atribuímos à humanidade nesse período a característica do nomadismo, certo? Outro ponto muito importante do período paleolítico é que nessa época, pela primeira vez, a humanidade vai começar a aprender a lidar com um elemento que é fundamental para a evolução da espécie humana. Que elemento foi esse? O fogo. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar de um filme que os professores adoravam passar na sala de aula, lá nos anos 80 e 90, acho que deve ter na internet esse filme fácil, que se chama Guerra do Fogo. É um filme que mostra a luta de alguns grupos de hominídeos para saber quem que ia conseguir dominar o fogo. Um desses grupos consegue pegar um pouco de fogo e preservar depois de uma chuva de raios, e eles ficam lutando contra outros grupos ali para tentar preservar aquele pouquinho de fogo e depois para usá-lo das formas que eles iam aprender a usar. E o fogo foi fundamental,
para que a humanidade aprendesse a se proteger melhor, a fazer uma comida melhor, e isso está dentro do processo evolutivo, ok? Depois, como que a gente termina o período paleolítico? Ali por volta de 10.000 a.C., começa uma série de transformações muito importantes que vão impactar bastante a nossa espécie. E essas transformações dão origem ao período neolítico, novo, então o período mais próximo da gente. O período neolítico começou então por volta de 10.000 a.C. e seguiu até cerca de 4.000 a.C., certo? Logo no início, junto com o período neolítico, se inicia a chamada Revolução Neolítica. E a Revolução Neolítica é um termo muito importante. Para vocês terem uma ideia, a última vez que apareceu o tema da pré-história na prova da URGS foi uma questão sobre Revolução Neolítica. Já faz mais de 10 anos, mas foi uma questão sobre Revolução Neolítica. Porque Revolução Neolítica é o termo que se usa para falar sobre a série de transformações que aconteceram junto com o advento, com o início do período Neolítico, certo? Então essas transformações se caracterizaram de qual forma, galera? Primeiro, processo de sedentarização. Sedentarização, tá? O que é isso, professor Henrique? Então agora a gente vai ficar em casa só comendo, engordando. Não é o sedentarismo que a gente conhece nos dias de hoje. Sedentarização significa outra coisa aqui na pré-história. Significa que esses grupos de hominídeos, eles passaram a poder se fixar numa só região. Isso significa sedentarização. Significa escolher um local para habitar e permanecer ali. Ou seja, deixando para trás aquela característica do nomadismo. Ou seja, então eles se sedentarizaram aqui. Outra característica importante do período neolítico, a economia da humanidade, ela deixou de ser uma economia coletora, aquela que só pescava, caçava, coletava, e passou a ser uma economia produtora. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso só foi possível com o surgimento da agricultura. A agricultura vai permitir que essas pessoas consigam produzir o seu próprio alimento e perceber que não dependiam apenas de caça, de pesca e de coleta, certo? Com isso, o que a gente vai ter, galera? Um longo processo de seleção artificial de sementes, porque, imaginem, não foi de uma hora para outra que a humanidade inventou a agricultura. Foi uma coisa que demorou anos, séculos, né? E como que foi acontecendo esse processo? Aos poucos, os grupos humanos foram testando algumas sementes em vários territórios, até que em um desses territórios essas sementes passaram a brotar. E a partir dessa seleção artificial de sementes, a humanidade foi dando origem ao que a gente conhece como agricultura, que foi fundamental para o processo de sedentarização, certo? Além disso, nessa época que a humanidade vai dar outro salto importante na sua evolução. Na época do período paleolítico, os instrumentos que a humanidade usava para caça, para guerra, eram instrumentos muito rudimentares. Instrumentos que eram provenientes de pedaços de pedra, pedaços de madeira, pedaços de ossos de animais. Por isso que o Paleolítico também, às vezes, ele é apelidado, chamado popularmente de Idade da Pedra Lascada. Já aqui, no período Neolítico, tem uma transformação nesse sentido. E os instrumentos que a humanidade começa a utilizar são um pouco melhor preparados, porque surge uma técnica chamada de cerâmica, né? E essa técnica, com o passar de séculos também, vai dar origem a uma outra técnica muito importante também, que vai tornar ainda mais eficientes, mais eficazes esses instrumentos que a humanidade usava para caçar, para guerrear e para mexer na agricultura a partir de agora. Essa técnica é a metalurgia. Por isso que o período neolítico é popularmente conhecido como Idade da Pedra Polida, certo? Então é muito importante a gente fixar, galera, esse ponto, as diferenças entre o período paleolítico e o período neolítico e principalmente o que foi a Revolução Neolítica, que é esse conjunto de transformações que acontecem a partir aqui de 10.000 a.C., ok? E como é que acaba a pré-história? Como é que ela termina? Ela durou muito tempo, mas como é que ela termina? Ela termina por volta do ano de 4.000 a.C., porque nesse ano teria acontecido uma das coisas mais importantes da história da humanidade, que foi o surgimento, o nascimento da escrita. Então, com o nascimento da escrita,
o que se deu aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, nós temos um marco definidor de final da pré-história e início da antiguidade. Qual foi o povo que criou a primeira forma de escrita conhecida? Foi um povo que vivia na região da Mesopotâmia, os sumérios, que inventaram a escrita chamada de escrita cuneiforme, ok? Bom, muito importante também que a gente tem alguns exercícios para fazer. Vocês têm alguns exercícios para fazer. Se vocês pegarem o material de vocês aí, na página 17 das atividades de sala, eu quero que vocês façam o exercício número 1, número 2 e número 3, que são exercícios que abordam a pré-história. E também, se vocês quiserem complementar esse aprendizado, testar um pouco mais, sempre muito importante fazer exercícios, façam mais um, da página 19, o exercício número 4, das atividades propostas. Certo, pessoal? Então, por hoje nós ficamos aqui. Devido a essa adversidade, esse momento aí um pouco diferente, a gente está tendo essa aula também um pouco diferente. Então, muito bom falar com vocês, um abraço e até a próxima.